Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. Meu nome é Patrícia Bordignon e nesse vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como costurar um jaleco feminino. E se você ainda não viu o vídeo de modelagem e de como cortar lá no tecido esse jaleco, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E se você é iniciante ou nunca fez esse modelo antes, eu aconselho você a fazer uma peça piloto, que é uma peça teste, tá? Então você pode fazer no algodão cru, no jeans, para você ver se a sua modelagem vai dar certo e também você vai ver como que vai ficar os acabamentos. E aí depois, estando tudo ok, aí sim você vai partir para a peça definitiva. E o modelo a ser seguido desse jaleco eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. E vocês podem ver que ele não tem nada de comum. É um jaleco muito especial que vai servir para uso em clínica de pediatria. Por isso que ele é todo cheio de detalhes e cheio de cor. Mas antes de ir para o passo a passo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho que está aqui embaixo para você não perder as notificações aqui do canal. E também me segue lá no Instagram, @Pátria da Costura. E não deixe de conferir aqui embaixo toda a descrição do vídeo, que sempre tem muitas informações e links importantes para você acessar e saber, principalmente sobre regulagem da máquina antes de costurar. Beleza? Então agora, bora aprender comigo! E para dar início ao processo de costura, a gente vai começar com a união do recorte princesa. Mas para poder fazer isso, é necessário fazer o preparo dos bolsos laterais antes. E é super tranquilo, pessoal. Eu até tenho um aqui adiantado para mostrar para vocês. Então lá na parte de cima do bolso, eu dei o acabamento com o ponto da overlock. Em seguida, eu virei 2 centímetros para dentro e passei uma costura bem em cima do ponto da overlock, tá? E vocês vão ver que vai ter uma parte que vai ficar um pouco para fora e outra faltando. Isso não tem problema nenhum, porque depois vai ser tudo embutido. E o resultado vai ser esse, pessoal. É uma costura bem tranquila de fazer, que lembra bastante a barra de uma dobra, que eu sempre mostro para vocês aqui no canal. E para posicionar o bolso, você vai lá no molde e vai medir da barra até a linha do bolso, e então vai aplicar essa medida no tecido. E aí você vai posicionar o bolso. Com um detalhe, antes de posicionar, dobre cerca de 1 centímetro do bolso para dentro, tá? É só vincar lá no ferro e tá tranquilo. E então é só alfinetar bem para poder prender o bolso na blusa. E com o bolso posicionado, agora a gente vai fixar a parte de baixo dele. Para isso, faça uma costura de nervurinha com o retrocesso do começo ao final da costura. Essa costura bem rente, ó, ao final do bolso. E eu vou deixar um card aqui em cima para você acessar sobre truques de como você costurar lá na máquina, e você vai aprender esse e outros guias para você fazer uma costura retinha. No próximo passo, a gente vai unir o recorte princesa. Para isso, você deve começar de baixo para cima. E então você vai posicionar um lado sobre o outro e vai alfinetar. Quando chegar aqui em cima, na parte que você deve unir as duas curvas, tenha bastante atenção. Vai indo parte por parte, com o alfinete em pé, juntando corte com corte. Parece que não vai dar, mas fica tranquilo que vai dar sim. Se sobrar uma pontinha para fora, não tem problema. Bom, depois de fazer isso, a gente vai fazer uma costura de meio pé calcador, seguida da overlock. E depois a gente vai fazer um pesponto. E essa etapa a gente vai fazer tanto na parte estampada, como também na parte lisa do jaleco. E o resultado
resultado dessa costura é esse aqui. Eu fiz um pesponto de 1 pé calcador. E lá no avesso, a gente vê a costura de meio pé calcador e a costura da overlock. Então, foi feito na parte estampada e também lá na parte lisa. Olha só como fica bem mais evidente essa costura de pesponto. Então, agora a gente vai deixar a parte da frente um pouco de lado e vai começar a montar a parte das costas do jaleco. O primeiro passo vai ser dar o acabamento nas duas partes do meio costas, onde a gente vai passar lá na overlock. Então, eu vou separar as duas partes, tá? E vou passar de cima a embaixo e contornar a parte da fenda. E lá na fenda a gente tem essa quina aqui. Como que eu vou passar na overlock? Você vai passar com o lado do direito virado para cima. E quando chegar nessa quina aqui, você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma giradinha com o tecido de leve, tá? Pra poder pegar tanto aqui como nessa parte também. Talvez escape um pouquinho, tá? Mas não tem problema. O importante é que depois essa parte vai ser embutida. Feita essa quina, é só seguir até embaixo lá na barra. Depois de passar as duas partes separadas lá na overlock, você vai escolher um dos lados e vai fazer uma pequena barrinha de cerca de meio centímetro, onde você vai dobrar para dentro, tá? É uma barrinha bem pequena mesmo, onde você vai fazer em somente um dos lados. Depois de fazer essa barrinha, você vai colocar uma sobre a outra e vai alinhar bem certinho aqui essa lateral com essa parte. Vai ser normal de a parte de baixo ficar menor por conta da barra que a gente vai fazer. Depois de alinhar tudo bem certinho, alfinetar, agora vem uma costura de meio pé calcador que a gente vai começar aqui do decote com retrocesso. Vai descer, e quando chegar aqui nessa volta, a gente vai acompanhar esse contorno, tá? Com bastante cuidado e vai terminar aqui com o retrocesso. Em seguida, você vai virar para o direito. E então, aqui na parte da fenda, pelo lado de cima, você vai dobrar cerca de 4 centímetros, tá? Alinhando tudo bem certinho, bem igual com a emenda, tá? E então, mais uma vez, você vai passar com o ferro, tá? Antes de passar, note se tudo tá bem alinhado. E você vai notar que essa parte, ela vai ficar um pouco maior que essa aqui, normal, como eu já falei pra vocês, por conta da barrinha que a gente fez. E na emenda das costas, a gente também vai fazer um pesponto com um pé de máquina. Eu vou fazer desse lado aqui, pois é o lado que a fenda começa a abrir. Pessoal, para poder fazer esse pesponto, eu preciso jogar essa emenda aqui de baixo para um lado só, tá? Do jeito que tá aqui, eu não posso deixar, senão, nesse local aqui, ó, da abertura da fenda, vai ficar um volume e dá defeito, não fica bom. Então, ao fazer o pesponto, eu vou jogar essa costura, ó, pro outro ladinho, para então eu poder costurar. Eu vou fazer uma costura com retrocesso no começo, e quando eu chegar próximo à abertura da fenda, eu vou fazer um cantinho aqui e vou seguir na diagonal. Aqui, como o tecido ele é transparente, então eu consigo ver a forma para poder fazer esse guia, tá? Então, eu vou acompanhar aqui, ó, o corte da fenda que tá embaixo, tá? Então, eu vou fazer um cantinho. E quando eu chegar aqui no final, o que que eu vou fazer, pessoal? Para dar sequência à costura, eu vou ter que dar outro cantinho. E na parte que está embaixo, eu vou deslizar levemente. E então, dar sequência ao restante da costura. E o resultado dessa costura, pessoal, é esse aqui. Eu não sei se deu pra ver direitinho enquanto eu tava lá na máquina, mas o resultado, olha, ele deve ficar desse jeitinho aqui. Espero que tenha dado pra entender esse acabamento da fenda. É só voltar o vídeo um pouquinho
para você entender. No próximo passo, a gente vai dar forma ao detalhe das costas. Então, para isso, você vai colocar direito sobre direito, vai alfinetar e vai passar 2 costuras com o guia de meio pé calcador nessas 2 partes aqui maiores do detalhe. Em seguida, você vai virar para o outro lado, para o lado do direito, vai passar bem. E aí a gente vai fazer 2 pespontos nessas 2 laterais aqui com o guia de um pé calcador. Então acompanhe comigo que é super tranquilo. E o resultado da tirinha das costas é esse aqui, e eu já deixei ele posicionado lá nas costas. Eu medi da barra até mais ou menos a linha da cintura, deu 60 centímetros. Então, eu apliquei essa medida dos 2 lados e posicionei a tira. Então, eu não indico você usar essa mesma medida, mas é só você ver lá no molde quanto que tem entre a barra e a linha da cintura. E então, é só marcar e posicionar o detalhe das costas. E agora, no próximo passo, para já deixar as costas toda fechada, a gente vai unir o recorte princesa. Então, da mesma forma que a gente fez lá na parte da frente, a gente vai fazer igualzinho aqui na parte das costas. Então, a gente vai começar a alinhar pela barra, tá? E vai distribuindo. Chegando aqui na curva, a gente coloca o alfinete em pé e vai alinhando calmamente, curva com curva, corte com corte, tá? Para daí, em seguida, a gente fazer uma costura de meio pé calcador, seguido da overlock e depois aquele pesponto de um pé calcador. Então, esse processo a gente já fez, a gente vai apenas repetir, então é super tranquilo, então vem acompanhar comigo. E com a parte das costas finalizada, a gente vai unir ombro das costas com ombro da frente. Então, a gente vai colocar direito sobre direito, o avesso vai ficar virado para cima, e lá no ombro, a gente vai fazer uma costura de meio pé calcador, seguido da overlock, e depois um pesponto de um pé calcador. E o resultado dessa costura, gente, é esse aqui. E vai lembrar bastante a forma que a gente fez aqui, ó, no recorte da blusa, tá? Então, não tem segredo, é super tranquilo essa costura do ombro. Agora, a gente vai aplicar a manga. Então, eu vou achar o meio da manga, achar o meio das cavas, posicionar curva com curva, alfinetando, e vou fazer uma costura de meio pé calcador, seguida da overlock. Aqui na manga eu não vou pespontar, tá? E esse passo, gente, eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque eu já tenho um vídeo gravado só desse assunto. E da mesma forma que eu faço lá, eu vou fazer aqui também, tá? Então eu vou deixar o card aqui em cima e você acessa. Depois de colocar a manga, é alinhar as 2 laterais, frente e costas, aqui embaixo da manga e também a lateral da manga. Então tudo tem que estar bem encaixadinho para não acontecer nenhum problema. Aqui embaixo do braço, por exemplo, pessoal, ó, deu certinho, ó, costura com costura, essas 2 emendas aqui. E essa parte aqui, ó, você precisa tombar as 2 para um único sentido, ó, tanto desse lado como do outro também. Muita atenção também, ó, aqui na parte do bolso. Ele precisa estar bem presinho e aqui bem posicionado, para que na hora que a gente fechar toda essa lateral, tudo fique embutido, certo? Então aqui, gente, é tranquilo, a gente vai fazer uma costura desde lá de baixo, vai passar aqui debaixo do braço,
e vai terminar no final da manga. Então, a gente vai fazer uma costura de meio pé calcador, seguido da overlock. Tranquilo. Quando chegar aqui debaixo do braço, a gente pode notar que parece que tem uma quina, mas a gente não pode fazer uma quina nesse local aqui. A gente vai simplesmente deslizar o tecido de forma que ele fique reto. Dessa forma aqui lá na máquina, tá? Para que não tenha problema debaixo do braço, certo? Então, vem comigo acompanhar. E depois de fechar as laterais, agora vem a gola anatômica. Então, esse local aqui é o decote. Eu juntei decote com decote, alfinetei. E então, vamos fazer a gola direto lá no tecido. Mas esse passo, pessoal, eu também já tenho gravado. Então, para mim não ter que explicar de novo, eu vou deixar o card aqui em cima desse vídeo para você poder fazer a sua golinha. Com um detalhe muito importante. Lá naquele vídeo, eu ensino vocês a riscar em torno aqui do decote e prolongar a linha do risco. Aqui, nesse caso, vai ser diferente. Você vai riscar e vai deixar faltar 2 centímetros antes do decote terminar, tá? Porque essa gola ela vai ficar um pouquinho menor e o acabamento dela não vai até o final do decote, tá? Esse é o principal detalhe. O outro detalhe é na medida da largura da gola. Essa gola aqui eu vou fazer com 5,5 de largura, já tendo a margem de costura. Então, ela pronta vai ficar aí com 3,5, tá? E com a gola pronta, nós vamos achar o meio dela. Então, eu vou juntar ponta com ponta e vou fazer um pique aqui embaixo. Lá no decote, eu também vou precisar achar o meio. Só que aqui no caso, como eu tenho aquela divisão no meio das costas, então não vai ser preciso, pois eu sei que aqui eu tenho um meio. E então, eu vou alinhar o meio da gola com o meio das costas e vou posicionar dessa forma aqui. Vou alfinetar e distribuir o restante da gola no decote. E com a gola já posicionada no decote, eu aconselho a fazer uma pequena costura aqui para poder prender bem a gola ao decote. Porque às vezes só com o alfinete, depois que a gente vir com o revel, talvez ela pode dar uma escapadinha. Então, para evitar que isso aconteça, é bom fazer essa costurinha. E olha só, gente, é uma costurinha bem simples com um pé calcador, só para prender mesmo a gola no decote. E pra gente avançar pro próximo passo, eu decidi de última hora fazer um acabamento diferente lá no decote, onde envolve o decote da frente e o decote das costas. Então, para isso, eu vou voltar de novo lá no molde da blusa das costas, tá? E eu vou fazer aqui um transporte de moldes. Eu vou jogar uma medida de 5 centímetros, que é a mesma medida do revel, e eu vou contornar com essa medida todo o decote das costas, tá? Então, eu joguei aqui, ó, 5, 5, 5, fiz os pontilhados e então eu vou ligar todos eles. Liguei, beleza. Agora, eu vou riscar aqui a parte de fora do molde, o decote, a parte do ombro. E essa linha que eu acabei de formar, eu vou passar a carretilha e como vocês viram, eu coloquei um papel cartão por baixo, coloquei um outro papel por cima para poder o risco sair embaixo. Vou então retirar, vou novamente formar um novo risco. Esse aqui, pessoal, será o molde do revel das costas, tá? Pra gente dar o acabamento e embutir a gola e tudo mais. Então, eu devo saber que essa parte, a do decote e aqui do ombro, estão com margem de costura. Somente essa de baixo que não.
E como eu vou cortar na dobra do tecido, então eu vou retirar daqui 1 centímetro. Então, eu vou indicar dobra e vou adicionar mais 1 centímetro nessa curva de baixo. Com o revel das costas pronto, agora a gente vai preparar e vai ligar esses 3 revéis, tá? Eu lembro que quando chegava sempre nessa etapa, quando eu tava no curso, pessoal, eu sempre me confundia por causa da posição e às vezes dava um certo problema e defeito. Então, para que isso não aconteça com você, você vai deixar o molde das costas aberto com o direito virado para cima e você vai colocar os 2 revéis que vão ficar na frente com o avesso virado pra cima, tá? E aí a gente vai posicionar eles dessa forma aqui, ó, no revel das costas. Então vai ficar direito sobre direito, direito sobre direito. E então lá na máquina nós vamos fazer uma união com a costura de meio pé calcador, seguida da overlock. Aquela mesma costura já acostumada que eu já vim mostrando ao decorrer desse passo a passo. E depois de fazer essa união, é que vamos posicionar os 3 lá no decote do jaleco. Então agora nós vamos posicionar o revel sobre o decote e sobre as 2 aberturas da blusa. Então essa parte aqui eu tenho o lado do direito do tecido, né? A parte da frente. E então eu vou alinhar direito sobre direito, pique com pique, dessa forma. Vou alfinetar e alinhar bem nessas 3 partes e depois vou fazer uma costura de meio pé calcador, seguida da overlock. E depois de fazer essa super costura, a gente vai fazer alguns piques e vamos começar aqui no cantinho, tá? Do revel. Então eu vou fazer um pique, na verdade um corte na diagonal, passando bem próximo ao cantinho. Olha só, o mais próximo possível da costura, sem que pegue nela, tá? E também vou fazer vários piques com uma distância de 1 centímetro cada um, nessa curva aqui do decote. Então, tanto desse lado como do outro, eu vou fazer isso também. Agora a gente vai virar com bastante cuidado toda essa parte, trazendo para o lado do avesso. E depois de ajeitar tudo bem certinho, a gente vai passar essas partes que foram costuradas.
próximo passo, a gente vai aplicar a Ribana na manga. Aí você deve estar vendo, nossa, mas parece a manga de moletom, que estranho, né? Pois é, gente, eu procurei saber o porquê da aplicação de Ribana no jaleco. E eu soube que durante o atendimento, para evitar que coisas caiam dentro da manga, eles passaram a fazer, né, jalecos com a aplicação dessa Ribana para ficar mais presa ao punho e evitar que esse acidente aconteça. Então, os jalecos de agora vai ser comum você ver esse tipo de aplicação. Bom, a Ribana eu cortei com 9 centímetros de largura e de comprimento eu cortei com 12 centímetros a menos que a medida total aqui da circunferência da barra da manga. Exemplo, a circunferência da barra da minha manga é de 26 centímetros. Eu vou tirar dessa medida 12 centímetros. E aí, essa medida vai ser do comprimento da Ribana. Por que isso, Patrícia? Por que tem que ser menor? Porque a ideia da Ribana é a mesma ideia do elástico. Então, para ela ficar presa, ela precisa ser cortada numa medida menor. Com um detalhe, nessa medida de comprimento, você deve adicionar mais meio centímetro, que vai ser a margem de costura. Para fazer a aplicação, pessoal, é a mesma ideia do elástico também. Nós vamos dividir em 4 partes aqui a barra da manga e vamos dividir também em 4 partes a Ribana. Aí a gente alinha marcação com marcação, coloca o alfinetinho e vai costurando e esticando. Essa costura de fixação é feita na overlock e depois é feita uma costura de reforço na reta. É uma explicação que vocês sempre veem aqui no canal, mas é comum para você que é iniciante encontrar dificuldade, tá? Mas para você que já tem uma certa experiência, é mais fácil de entender e também de fazer. Então eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês em modo acelerado e vocês vão entender melhor. Bom, agora a gente começa a partir para os passos finais de costura. Então aí você tá vendo a parte de baixo do jaleco, onde a gente vai fazer a barra maior. Então, primeiro de tudo, você deve acertar essa barra, deixá-la bem certinha, igual por igual. E então, vai passar o acabamento da overlock. E você tem que passar o acabamento com o direito virado para cima. Não esquecendo de prender junto a esse acabamento o revel, tá? Para ele não ficar saindo do lugar. E aí, então,
vai ser dobrado para cima cerca de 4 centímetros. E vou fazer uma barra costurando em cima do ponto do overlock com o retrocesso do começo ao final. E no próximo passo vem a aplicação dos botões. E para esse jaleco eu vou usar 5 botões com 2 centímetros de diâmetro. Por esse jaleco ser bem diferente, eu pude brincar com as estampas e também com as cores durante a forração. E se você quer aprender e conferir o processo de forração desses botões, é só acessar o card que está logo acima do vídeo. E para finalizar o jaleco, com a agulha também e fazendo pontinhos à mão, a gente vai prender o revel aqui na emenda do ombro, no meio das costas e também do outro lado do ombro. E esse foi mais um projeto aqui do canal e eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, pois foi um vídeo preparado com muito carinho, com muitos detalhes, com muito trabalho e eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se caso vocês fizerem aí, me manda a foto, me conta, me marca lá no Instagram, no Facebook, porque eu vou adorar ver esse resultado. Um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fique com Jesus, Ele te ama. Tchau!